pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui com o café, nosso primeiro café com ADVA. Bom, eu sou a Cauane, sou uma mulher de estatura baixa, cabelos cacheados, pele clara. Estou usando um moletom preto e uma calça verde. Então, Gilmar, se apresente um pouco, conte para nós se você se tornou ou se você já nasceu com a deficiência. Olá pessoal, eu sou o Gilmar Schaefer, é uma alegria imensa poder estar aqui se apresentando, conversando com os amigos da ADVA. Estou presidente da ADVA, sou uma pessoa com deficiência visual, 58 anos, cabelos quase grisalhos, visto uma camiseta azul, óculos escuros e estou aqui para compartilhar com todos. E você, Patrícia, se apresente um pouco pra gente. Então, é um prazer estar aqui, Cauane, obrigada pela oportunidade, agradeço a DVA. Eu sou Patrícia Lisboa, sou uma mulher com deficiência visual. A minha autodescrição, sou uma mulher de pele clara, hoje eu estou usando rabo de cavalo, preso para trás, cabelo liso. Estou vestindo uma blusa rosa com linhas pretas, que eu sempre me confundo, falo o contrário. E estou muito feliz de fazer parte desse momento aqui da DVA, o nosso primeiro café falando sobre acessibilidade. Muito bom. E você, senhor Jefferson, se apresente um pouco para o público. Olá pessoal, meu nome é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder fazer parte desse grupo e sobretudo aprender muito com vocês. O meu nome é Antônio Jefferson de Oliveira. Eu tenho 54 anos, 1,68 m, sou branco, cabelos pretos, nariz um pouco avantajado. Estou vestindo a camisa vermelha do melhor time do Rio Grande do Sul e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. E você, senhor Edson, se apresente um pouco. Então, meu nome é Edson Almário, é uma alegria imensa estar aqui participando do nosso primeiro podcast aqui junto com a DVA, né? E poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre acessibilidade, que é o nosso tema. Eu sou pessoa com deficiência visual, já nasci com a deficiência, sou um homem de pele clara, barba rala, visto uma camisa de couro chumbo, vamos dizer assim, e é preto. E estamos aí para compartilhar um pouquinho das nossas experiências para o público em geral estar conhecendo um pouquinho melhor a gente. É isso aí. Gilmar, o que é para você acessibilidade? Bom, acessibilidade, estive pensando, acessibilidade é tudo, é fundamental, mas ela tem que ser plena e entrando em contato com as coisas que a gente tem acesso, a gente pode ter uma percepção que é acessibilidade, para a gente se identificar o que é acessibilidade. Se eu for no mercado, alguém me disser, ali está tal coisa, eu vou lá e tocando nela, eu sei o que ela é, porque eu estou com um mapa mental já definido. Então, ao ouvir alguém dizendo vai à direita, à esquerda, eu também já sei. Então, isso é acessibilidade bem importante para nós. E para ti, Patrícia, o que é? Bom, Cauane, eu sou bacharel em Direito, né? Então eu conheço hoje a acessibilidade, ela está definida em lei, né? Então a Lei Brasileira de Inclusão, ela hoje define a acessibilidade como comunicação, acessibilidade na comunicação, e ela diz lá a lei o que é essa acessibilidade, né? Na comunicação, por exemplo, oferecer sites acessíveis, disponibilizar braille, libras, né? Todos os recursos que a gente precisa. Acessibilidade arquitetônica, né? Ter elevador, ter rampas de acesso, ter piso tátil, mas eu acredito que aqui é muito mais do que isso, né? É muito profundo. O que é acessibilidade para nós, né? No nosso podcast. E para mim, Cauane, acessibilidade não deixa de ser também o que está na lei, mas a atitudinal é uma das acessibilidades assim, mais importantes, que
que eu considero. A vontade que as pessoas têm de ajudar e o interesse que as pessoas têm de aprender, né? Então, eu posso até ir num local que não tenha acessibilidade arquitetônica, que não tenha acessibilidade na comunicação, que não tenha o braille, mas se eu tiver pessoas interessadas em fazer aquilo ser acessível para mim, como o Gilmar falou dos supermercados, né? Se a gente tiver supermercado que as pessoas estão interessadas em ser acessíveis, nós vamos ter lugares, de certa forma, acessíveis. E essa acessibilidade, para mim, ela é incrível, assim, ela faz a transformação, né? Claro que a gente quer acessibilidade que está na lei, arquitetônica, comunicacional, na atitudinal, a gente quer todas essas acessibilidades. Mas a atitudinal, para mim, se destaca de todas elas como a mais importante. Muito bom. E para o senhor, Sr. Jefferson? Só voltando ali que eu esqueci de falar sobre a minha insuficiência visual, eu tenho baixa visão devido a uma doença chamada esteias angioides. Só corrigindo que na minha apresentação eu não falei. E a acessibilidade para mim, ela é um direito, né, um direito que todo deficiente tem, todo deficiente em geral, né, não só o deficiente visual, e um dever, né, um dever que as instituições públicas e a sociedade como um todo tem para com o deficiente. Então, para mim, é parte desse princípio. E eu entendo também a acessibilidade, a importância da acessibilidade. Agora eu vou falar um pouco da importância. A acessibilidade é que nos proporciona uma vida de qualidade. Por exemplo, se eu sou um deficiente visual, se eu sou um paraplégico, ou tenho qualquer dificuldade motora ou visual, é importante, acima de tudo, que eu tenha condição de sair de casa e ir e vir com segurança. Portanto, a acessibilidade, ela é qualidade de vida. Quem pode proporcionar isso, sobretudo, as instituições públicas, mas também a sociedade, porque a sociedade também pode colaborar fazendo rampas, né, nos lugares públicos, no comércio, enfim. Eu acho que a gente está começando um grande passo, né, para conquistar muita coisa nessa área da acessibilidade. Já a gente não pode olhar eu prefiro olhar para o copo meio cheio. Até muito tempo atrás era mais difícil ainda. Hoje está difícil, tá, mas está melhor que há muito tempo, que um tempo atrás. E daqui mais um tempo, se nós continuar engajados nessa luta, estará melhor ainda. É verdade. Sim. E para você, seu Edson? Perfeito. O Jefferson colocou muito bem, né? Sobre acessibilidade, quando nós temos um poder público envolvido, uma sociedade já adaptada com pessoas com deficiência, não só visual, mas ampliando o leque aí, né, para as outras deficiências que nem o Jefferson colocou, né, se torna tudo mais fácil, né, se torna mais, como é que eu vou dizer assim para vocês, mais divertida a vida, sabe, porque a gente consegue se readaptar, né? A própria sociedade já começa a nos incluir mais quando ela própria é acessível, e a acessibilidade ela é um tema bastante amplo, né? Porque não basta ali eu ter somente uma calçada acessível, né? Uma sinaleira, por exemplo, para travessia sonora ali, de eu saber quando já é a minha hora, o meu momento de atravessar uma via, por exemplo, né? Essa calçada acessível ela não pode estar obstruída, né? Então, por isso que eu digo, é bastante ampla essa parte da acessibilidade. E aí imagina assim, se o local ele é acessível para uma pessoa com deficiência, seja ela visual, física, intelectual, se o ambiente já é bom para essa pessoa, imagina para a pessoa que não tem deficiência, não é verdade? Não vai ser melhor ainda, não? A deficiência é parente, né? Isso. Porque todos nós temos um pouco de deficiência, todos nós temos deficiência em algum lugar, em alguma coisa, né? Faz sentido. E a acessibilidade, eu acredito que ela parte muito da pessoa com deficiência.
Sim. Porque nós que temos que indicar o caminho, não adianta estar numa escola, ter um laboratório de informática, os computadores, eu estar incluído, eu sei ter piso tátil que vai até na sala, mas eu estou lá e aí todo mundo está usando o computador e eu só estou ouvindo. Aí que entra a acessibilidade da gente pedir, eu quero um leitor de tela. Aí eu posso acessar o meu computador, posso integrar com a turma, posso interagir, né? e ser igual a todos. Isso também é acessibilidade com qualidade de vida, igualdade. E é muito importante também nós, que somos deficientes, a gente tem que ter a iniciativa de sair de casa, transitar, fazer coisas, mesmo que a gente enfrente dificuldade. Porque se nós não sairmos de casa, ninguém vai entender que existe a necessidade de melhorar a acessibilidade. Então é muito importante que a gente saia e não desmotive, por exemplo, eu queria ir em tal lugar, mas lá eu vou ter que fazer, vai ser complicado, vai ser difícil, porque lá não tem isso, não tem aquilo. Se nós pensarmos dessa maneira, nunca vai ter as coisas. Portanto, nós temos que sair de casa, ir nesses lugares, para as pessoas enxergarem a gente e enxergar a nossa dificuldade e, a partir dali, tomar providências para melhorar a nossa acessibilidade. Porque é muito simples, por exemplo, um restaurante que não tem uma rampa e também não tem um cego, uma pessoa deficiente que vai nesse restaurante. Eu pergunto, o dono do restaurante vai olhar e vai pensar, vou botar uma rampa aqui. Não, sabe quanto que ele vai botar? Quando ele começar a ver pessoas com dificuldade, cadeirantes e deficientes, começarem a frequentar. Porque a partir dali ele vai ficar constrangido. Até mediante os próprios clientes que estiverem ali, vão olhar e falar, o cara sofrendo para entrar aqui dentro. E é isso aí que é importante, fazer essa pressão. Claro que temos que fazer a pressão com o setor público, através de reivindicações e tal, mas a gente também pode pressionar, saindo de casa, se apresentando, vivendo, estando nos lugares para poder, porque eu tenho um ditado que vocês todos conhecem: quem não é visto, não é lembrado. Então a gente tem que necessariamente ser visto para ser lembrado e assim poder conseguir finalmente a acessibilidade. Sendo bem realista, né, Jefferson, a gente contribuindo nesse sentido, Cauê. O nosso leitor de tela falando aqui no fundo. A empresa, a gente sabe que o empresário ele vai investir naquilo que traz lucro para ele, né? Então, assim, por que eu vou fazer uma rampa se não vem ninguém aqui? Por que eu vou fazer um cardápio em braille se não vem ninguém aqui que usa o cardápio em braille? É uma questão de lógica e eu me coloco no lugar do empresário. Né? Se eu tenho uma empresa, eu não vou gastar para fazer um cardápio em braille se ninguém vai me pedir cardápio em braille. Então, eu entendo quando o Jefferson diz que também é nossa responsabilidade de pessoas com deficiência, e essa parte é muito dura para nós quando a gente fala sobre isso, né? Porque ter a deficiência já é, às vezes, um peso, né? Nós aqui estamos numa mesa onde nós todos já somos pessoas maduras, reabilitadas, né? Tirando a Cauane, que é novinha, jovem ainda, mas todos nós já temos uma caminhada de reabilitação. Para nós é tranquilo falar, vamos lá mesmo que não tenha. Mas para muitos colegas que estão perdendo a visão ou que perderam de um dia para o outro, estar lá sem ser respeitado é uma dor, porque já está doendo a deficiência nele, está doendo a mudança na casa, a mudança no trabalho, provavelmente saiu do trabalho, provavelmente mudou tudo, e nem ir no restaurante ele não consegue, nem ir numa loja comprar uma roupa ele não consegue porque ele não tem respeito de ninguém. Né? Então eu entendo e faço as minhas palavras também, as do Jefferson, né? De que sim, nós temos que participar, mesmo quando não tenha. Mas eu entendo os colegas que têm essa dor, e esse é o trabalho da ADVA aqui, né?
O trabalho da DVA é justamente poupar esse colega com deficiência visual que perdeu a visão, que está perdendo e que está com dor ainda, e ele não vai, mas nós vamos. Nós que estamos reabilitados, nós vamos lá. Né? E a gente vai chamar mais colegas reabilitados e nós vamos lá. Nós fizemos isso esses dias aqui na DVA, né? Tinha um evento para ir, né, presidente? Que não tinha acessibilidade nenhuma. Com certeza. E nós sabíamos, e nós fomos, mesmo sem acessibilidade. Por quê? Porque se nós não formos vistos, nós não vamos ser lembrados. E quando nós chegamos lá, a organização do evento falou: nossa, a gente nunca se deu conta que faltou acessibilidade, a gente só lembrou quando vocês chegaram. Né? Falaram assim, tu tava lá, né? Sim, exato. E falaram assim pra gente. Se a gente não tivesse ido. Então, só que eu entendo que ainda muitos colegas que chegam aqui com dor da deficiência, de ter perdido a visão, merecem e precisam desse tempo de reabilitação, de se revoltar mesmo, de tentar entender o que vai fazer agora e depois, quando estiver reabilitado, assim como a gente, que vá. Mesmo que não tenha acessibilidade, vai e incomoda, porque eu sou assim. Não tem acessibilidade, aí que eu vou. Até para fazer a diferença, né, gente? Porque isso faz a diferença no longo ali. Isso. O empresário vai poder ver que tem que colocar rampa, que tem que colocar as coisas. Mas não, gente, Patrícia, agora entrando nesse gancho, o que precisa melhorar para a sociedade ser acessível? Olha, na minha opinião, Cauane, falta comprometimento, né, da sociedade, falta o poder público pegar a lei dos direitos das pessoas com deficiência, a lei brasileira de inclusão, e colocar debaixo do braço. A gente vê hoje a sociedade, o poder público falar do ECA, que é a lei das crianças, que protege as crianças, a gente vê falar do Estatuto do Idoso, a gente vê falar do Estatuto do Consumidor, a gente ouve falar em Estatuto Racial, mas a gente não ouve falar no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente não ouve falar do direito da pessoa com deficiência, né? E aí se diz assim, quando não se tem, mas a gente não tem lei para isso. Tem sim, tem lei para isso. Só não é cumprida e ninguém se importa com isso, né? Então assim, faz falta que as instituições como nós, a DVA, faça parte, cobre, né? Diga o que não tá bom. E aí eu deixo aqui um recado para os colegas com deficiência visual, Cauane. Não tá bom em Gravataí, avisa a DVA. Manda um WhatsApp pro Gilmar, manda um WhatsApp pro Edson, manda um WhatsApp pro Jefferson, manda um e-mail para nós, faz sinal de fumaça, grita no meio da rua que não tiver acessibilidade, que nós vamos estar lá. E nós vamos ir atrás dessa acessibilidade. Né? A sinaleira aqui tá ruim para mim, eu não consigo passar. Vamos pedir pro poder público. Se eles vão fazer, não sabemos, mas nós temos que pedir. Porque depois o que mais acontece a gente não sabia. A gente não sabia que tinha que fazer isso aí. Sim. Então é nosso papel, como pessoa com deficiência visual, informar. É nosso papel como associação, estar do lado da pessoa com deficiência visual e fazer essa informação chegar no setor público. Mas também falta o compromisso do setor público, pegar a legislação e cumprir. Isso que tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Está lá na lei, cumpre. Né? Falta legislador para fiscalizar a lei, né? Porque hoje a gente tem regra para piso tátil, quem fiscaliza? Ninguém. Então parece que a pauta da pessoa com deficiência não importa para ninguém. Só importa quando alguém ficar com deficiência. Sim. Né? Se um vereador ficar cego, se um secretário de prefeitura ficar cadeirante, se o filho nascer autista, agora a pauta importa. Aí muda. Mas não pode ser assim. A lei está ali para ser cumprida e não importa se eu tenho um familiar com deficiência, eu tenho que fazer. Então, eu acredito que falta o comprometimento de todos para a acessibilidade acontecer. Importante, sabe, Cauane, quando se fala em estatística, é número de pessoas com deficiência. Só que tem um detalhe muito importante que deve ser levado em conta, que quando tu tem ali um número X de pessoas, vamos fazer um número aqui fictício, 50 mil pessoas têm uma deficiência na qual inviabiliza até a autonomia de ir e vir.
Só que daí tu não pode pensar em 50 mil pessoas que estão envolvidas, que têm esse problema e que tu tem que resolver o problema de 50 mil. E que tu vai fazer um projeto para ver. Não, tu pode botar 100 mil. Porque ali junto com essa pessoa tem uma mãe que está envolvida, tem um marido, tem um irmão, tem junto com essa pessoa, pode botar mais 2 pessoas que estão diretamente envolvidas. Então, viabilizar a questão do deficiente visual necessariamente vai solucionar o problema dele, mas sobretudo da família dele. A mãe vai poder ter mais, se ele tiver autonomia de ir e vir, a mãe, por sua vez, estou falando da mãe como tutora, no caso como tutora, não como acompanhante, mas é só figura de linguagem. A mãe que porventura tenha que sair direto com o filho, à medida que ele puder sair de casa com autonomia, essa mãe também vai ter mais qualidade de vida. Esse marido, esse filho, esse acompanhante de uma maneira em geral. Então a gente não está falando daquele nicho de pessoas com deficiência. A gente está falando de um número bem maior, de um número de pessoas que está envolvido com essas pessoas. Sim. Então a questão não pode ser numérica. Ela tem que ser, sobretudo, ela tem que ser sentimental. A pessoa tem que saber que não é só o deficiente que está acometido pela aquele problema, e sim a família inteira. Viabilizar um problema de uma pessoa com deficiente pode ser também viabilizar um problema e dar qualidade de vida para uma família inteira. Sim. E para você, Gilmar? Bom, ainda voltando sobre a sociedade acessível, mais acessível, eu acho que parte muito também, como a Patrícia falou, de participação de todos. No meu ver também, nós temos que participar, aparecer e apontar os caminhos para isso acontecer. Porque não adianta a gente só ficar cobrando direitos, temos direito, e não falar no que a gente quer. Por exemplo, um piso tátil, tá? Muitas pessoas estacionam o carro em cima do piso tátil, a roda fica lá em cima. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eles acham que até ali, eles só podem ir até ali. E que não é que não seria exatamente um caminho só para a gente, uma guia para a gente caminhar por ela. Então, falta a gente explicar, não, esse é o nosso caminho, tem que ficar meio metro afastado do piso tátil, para a gente poder passar ali, não esbarrar nos carros. É que na verdade a sociedade pensa, o motorista quando estaciona ali, Gilmar, ele pensa que ninguém vai passar ali. Não vai Também. passar nem o servo ali. Sim, também tem Não, isso. caminho transitável. Não é um caminho. E tem gente que já me disse que achava que aquela lista no chão era um enfeite. Um enfeite. Já teve gente que me disse que achava que era para estacionar o carro. Eu já ouvi várias coisas sobre o piso tátil assim. Nossa. Então, falta informação? Eu não sei se é informação, mas falta. E se é informação, a gente agora está aqui fazendo isso na Cauê. Sim, com certeza. A gente está Para passando. ter uma conscientização. Exatamente. É sociedade. Exatamente. É. E para ti, Edson? Pois é bem na linha que você estava falando, né? Justamente essa linha da conscientização de todos, né? Até de nós, pessoas com deficiência mesmo. Quando foi falado aqui sobre nós ocuparmos mais os espaços, sairmos de casa para sermos vistos, né? Realmente, isso é muito importante. Né? Onde a pessoa com deficiência sair de casa para ir no local onde ela quer, aonde quer chegar, onde tem o objetivo de chegar, né? Ela vai ser vista e a própria sociedade, assim como o poder público, vão ver, opa, tem gente ali que precisa de uma atenção, de um local mais seguro para transitar. Se esse local não está seguro, certamente vão tomar uma providência de melhora daquele local. E aí fazer que nem a Patrícia falou, botar a lei embaixo do braço e cumpri-la. Né?
E a gente tem procurado se movimentar para isso, né? Para ver onde precisa e justamente cobrar do poder público isso, que se faça acessibilidade em todos os lugares, não somente num local determinado. E sermos ouvidos. E sermos ouvidos, exatamente. Exatamente. Bom, e a questão é a seguinte agora, gente. Quais são assim, os recursos mais utilizados pelas pessoas com deficiência visual? Pra ti, Patrícia. Olha, eu utilizo bastante o computador com leitor de tela, eu uso o NVDA, que é um leitor público, né? Utilizo bastante o celular também para ler, para mandar e-mails. Meu celular eu costumo usar o iPhone, não por ser iPhone, mas pela praticidade do VoiceOver, que é o leitor de tela que já vem no iPhone, né? Utilizo muito Braille, que eu gosto bastante, eu uso muito Braille. Utilizo os pisos táteis, né? Sou desconfiada com eles, mas uso. Espero que um dia eles estejam confiáveis, né? E é isso, assim, utilizo bengala longa, né? Pra me locomover. Meu sonho é ter um cão-guia, ainda não consegui. E não gosto de andar muito acompanhada. Um guia humano seria uma acessibilidade, um recurso interessante, mas eu tenho bastante dificuldade, eu gosto de fazer as minhas coisas mais rápidas, mais sozinhas, eu gosto de conversar mais, então tenho bastante dificuldade de andar sempre acompanhado. É mais ou menos isso. Entendo. E pra você, Gilmar? Bom, um dos recursos que eu acho mais importante e que a gente utiliza, eu acho que é ter autonomia, é ter a locomoção. Porque quando a gente acorda de manhã, abre os olhos, a gente já sabe para onde ir, onde estão as minhas coisas, estão no meu quarto. Então, por que eu sei tudo? Porque eu já fui reabilitado. Então, a reabilitação acho que é o recurso mais importante e que a gente utiliza mais, porque a gente pega a bengala e sabe para onde ir, porque tem conhecimento, tem a locomoção, tem a independência total. Então, acho que esse é o recurso mais importante para nós. Muito bom. E para você, Jefferson? Eu não utilizo muito ainda recursos voltados à deficiência, à perda total, porque o pouco que eu tenho de visão ainda me dá autonomia de viver sem precisar do uso do auxílio da bengala. Em casa, o celular eu consigo ver ainda. Nós vamos correr o Jefferson aqui da mesa, ele é o único que enxerga aqui. Não, é uma Correu o Jefferson. mas o que eu uso mais é que eu gostava da leitura, que eu continuo lendo através de audiobook, que são os recursos oferecidos hoje, né, que nos proporcionam uma boa qualidade de vida. E, claro, eu venho num processo de perda gradual da visão, e eu estou inserido nesse meio aqui, porque eu sei que amanhã depois talvez eu tenha que buscar os recursos alternativos. Mas eu hoje, agora falar um pouco da DVA, né? A DVA, que nem a gente estava falando ali, ela é um meio das pessoas chegar até onde a gente mencionou, que é ao setor público, ao setor de reclamação, aos setores da sociedade, para começar a fazer esses processos de mudança. Então, eu queria exaltar o trabalho, não puxando brasa, né, mas até porque eu sou novo e a DVA é antiga, exaltar esse trabalho da DVA, que a gente vai assim nadando contra a correnteza para conseguir manter a associação funcionando com o objetivo de viabilizar essas questões que a gente mencionou das dificuldades. Então, eu queria deixar esse parecer assim da importância que nós, enquanto instituição,
a gente tem para a cidade de Gravataí, e a gente tem muitos objetivos, muitas metas ainda a alcançar, e quem vai ganhar com isso, ninguém vai ganhar aliás, ninguém vai ganhar. Quem vai ganhar da associação, quem vai ganhar vai ser a população deficiente de Gravataí. É isso aí. E para você, seu Edson? Então, é muito interessante isso que tudo foi falado aqui, que o Jefferson explanou, que a Patrícia falou também, né, sobre a acessibilidade. E é bem interessante, assim, porque eu, por exemplo, eu utilizo bastante, né, a Patrícia falou, ela utiliza bastante o Voice Over, que é o sistema falante do iPhone, né? Então, para nós, pessoas com deficiência visual, podemos interagir em eletrônicos, em celular, computador, que nem foi falado, nós precisamos de um sistema de voz, né? De um leitor. E esse leitor ele vai descrever para nós tudo que aparece ali na tela. Nos celulares Android nós utilizamos o Talkback, né? Que fala tudo que aparece como texto, algumas imagens ele já descreve também. Então são recursos assim que eu também uso. Embora tendo um pouquinho de visão ainda, eu sou baixa visão, né? Tenho um pouquinho de visão, mas eu utilizo bastante o sistema de voz do celular, né? Uso bengala longa também, né? Como guia para andar na rua, até para eu ser identificado como uma pessoa com deficiência, né? Então, para minha segurança também eu uso a bengala longa, né? E através desses equipamentos eu consigo me orientar bem por dentro da cidade ou até mesmo fora dela, né? Através desses equipamentos. Usa fonte ampliada, né? E uso também fonte ampliada, né, para leitura, assim. Quando eu quero usar um pouquinho de visão que eu tenho, ler com os olhos ali, eu uso até uma lentezinha de aumento. Já descobriu o recurso que ele usa, fonte ampliada. Eu preciso do detalhe, porque a minha letra B é grandona, né? Ele não usa nem o recurso de acessibilidade dele. Assim mesmo eu não consigo. Por exemplo, aquele coisa que tu me passaste ali, Edson. Sim. Eu já até, a minha esposa leu todo ele, fez um áudio de tudo aquilo ali. E eu vou agora ficar escutando para mim poder, né, depois Viu, Jefferson? familiarizar para poder depois ir lá Vamos lá, vamos. frente à prefeitura. Por isso que é bom, Braille, que a gente consegue ler no escuro, né? É verdade. Consegue ler dessa vantagem também. Concordo. Isso aí. Bom, gente, e agora sim, vocês estamos chegando às considerações finais. Me contem o que vocês acharam. E, assim, né, chegamos assim às considerações finais e é isso aí. Digam-me o que vocês acharam e você, Patrícia, o que você achou? Gostei bastante desse café, acho que a gente tem que fazer outros. Espero que as pessoas que assistam deixem comentários, perguntas, dicas de assuntos, né, pra gente conversar aqui. E vai ser uma grande honra se tiver outros e eu for convidada, vou ficar muito feliz. Não estou me convidando, não estou pedindo para me convidem, mas eu gostei bastante de participar, né? Claro que hoje a gente está um pouquinho tímido, a estrutura ainda é com bastante dificuldade, né? A DVA ainda é uma instituição que, apesar de ter 22 anos, mas ainda é uma instituição que tem bastante dificuldade por ser uma instituição mantida pela sociedade civil, mas com certeza os próximos cafés vão estar ainda melhor, a gente vai aprender a fazer isso e trazer assuntos que interessam aí o nosso público no YouTube e nas redes sociais. Você, Gilmar? Bom, eu também, da mesma forma, fico muito agradecido poder estar aqui compartilhando esse café com a DVA e conhecendo muitos assuntos também, os recursos que o Jefferson disse que não utilizava, estamos conhecendo. Então isso é fundamental, acho que é uma das primeiras conversas, tomara que venha muitas mais, e foi um grande aprendizado e um prazer estar aqui. Muito bom.
E o senhor, seu Jefferson? Eu achei muito produtivo a nossa conversa. Foi um apanhado meio que geral de todas as questões que envolvem a acessibilidade, a pessoa com deficiência. Mas como se trata de um podcast que vai ser divulgado, eu acho que a gente pode estar aqui abrindo um precedente para que pessoas que têm acesso a esse nosso diálogo aqui, esse nosso podcast, que vai, obviamente, que vai ter dúvidas, vai ficar com dúvidas, algumas coisas a gente esclareceu, outras não, porque é muito amplo o leque desse assunto. Então, eu quero muito que esse nosso encontro tenha gerado explicação e também dúvidas, para que essas pessoas que ficaram com dúvidas mandem as dúvidas através da rede social, nos questione e que nós possa, através desses questionamentos que nos forem feitos, nos organizar e aí sim fazer um novo podcast já direcionado para responder às pessoas que mencionaram suas dúvidas. É isso aí. E o senhor, seu Edson? Então, eu gostei muito do nosso bate-papo aqui, né? Nosso cafezinho, está muito gostoso o cafezinho, parabéns a quem passou. e assim, foi muito bacana essa interação, essa troca que nós tivemos aqui. Espero que o público que vai assistir também goste muito e que nem foi falado aqui, mandem suas perguntas, tem dúvidas, querem tirar dúvidas, querem dar sugestões, é muito importante, até para estar contribuindo também, né? Com isso, vocês vão estar também sendo acessíveis, enviando as perguntas para a gente estar respondendo aí, né? Então foi muito bacana. Se porventura nos vem caminhando na rua aí, quiserem nos parar, nos abordar para fazer pergunta, não se sintam intimidados, perguntem, e foi muito bacana. Certamente teremos outras conversas aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder compartilhar a mesa com vocês aqui. Foi muito bacana. Prazer foi nosso. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer a todos. E é isso aí, pessoal. Caso tenham dúvidas, tirem nos comentários, ativem o sininho do YouTube da VDA. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos junto. Aí a gente vai conseguir. A gente vai conseguir, eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer também a todos que estiveram aqui e vamos ter mais outros temas também. Botem nos comentários quais temas que vocês desejam, o que vocês querem falar, o que vocês desejam, quais perguntas. E não se acanhem, gente, façam isso mesmo. Coloquem tudo em pauta pra gente, a gente vai falar, vamos debater e é isso aí, pessoal.